Fala galerinha aí de casa, tudo bem? Eu sou o professor Cleiton de História. Eu sou o professor Felipe e nós fazemos parte da equipe de História Over e vamos dar uma super dica para vocês hoje. Exatamente, de Natal para o mundo. Antes de tudo, o quê? Nós precisamos que você contribua com um like aí, ó. Dá um like aí para nós, fortalece. Comenta, divulga no Facebook, no WhatsApp, que a gente precisa vencer uma competição que tem uns caras aí da matemática, da biologia, da física, achando que história não é nada. Mas a gente vai trabalhar hoje um tema muito bom, muito importante na nossa prova, que é Era Vargas. Entre 1930 e 1945, nós tivemos um presidente que esteve no poder aí durante 15 anos e a gente se pergunta, né, Cleito, como é que pode passar tanto tempo? Exatamente. A chave para Vargas estar tanto tempo no poder, apesar dele não ter sido eleito diretamente pelo povo nesse período, é justamente a capacidade que Vargas tinha de mudar a sua ideologia. Porque Vargas ele não era ideológico, né? Ele tinha uma característica chamada fisiologia política. Ele mudava o pensamento político dele decorrer do tempo. Professor Felipe, vamos ver quais foram os pensamentos de Vargas. Vamos lá, 30 tenentista, né? Depois vai se tornar nazi-fascista, né? Exato. No período do Estado Novo. Constituição de 37. Segunda Guerra Mundial ele se torna liberal-democrata, né? Com Roosevelt. Aí vai se vincular aos aliados, né? E aqui vai dar um outro tom ao governo. Quando ele é tirado do poder em 45, ele é acusado pela oposição de ser socialista. Ou seja, ele transitou por todos os pensamentos políticos da época. E aí, pessoal, nós precisamos fazer uma breve divisão cronológica sobre os períodos que estão aí inseridos na Era Vargas. O primeiro período que a gente coloca, Cleiton, é o governo provisório. Entre 1930 a 1934, nós tivemos a entrada de Vargas ao poder e algumas críticas que se fizeram na época, Cleiton, é que isso parecia uma ditadura, porque ele vai fechar o Congresso, vai revogar a Constituição, vai nomear interventores. Isso mostra, por exemplo, na prova, se falar de uma menor autonomia, né, dos estados, que o Vargas ele nomeou esses interventores. Exatamente. Né? E característica desse governo provisório também é o embate contra São Paulo, que é a oligarquia que tinha sido tirada do poder. Com certeza. Isso vai gerar a Revolução Constitucionalista de São Paulo, né? Que São Paulo vai às armas para obrigar a saída de Vargas e fazer uma nova Constituição, que chega no segundo período. Exatamente. Então, para fechar aí o governo provisório, a gente vê essa Revolução Constitucionalista de 32, lembrando que Vargas ainda criou uma série de ministérios, né, Cleiton? Já embasou o Código Eleitoral, Justiça Eleitoral. Isso. E em 34 nós vamos ter promulgada a Constituição de 1934. Ela vai ser a número terceira do Brasil e segunda do período republicano. Características dela: foi promulgada, né? Ou seja, ela foi votada. O Brasil continuou sendo federativo, presidencialista em 3 poderes independentes. Exatamente. Criação oficial da Justiça Eleitoral e das leis trabalhistas. Quais eram as leis trabalhistas que foram novas? E então, galera, nós vamos ter o quê? O salário mínimo, a jornada de trabalho de 8 horas diárias. Descanso semanal aos domingos. Exatamente, férias anuais remuneradas e uma série de outras implementações que marcaram como uma das características importantes de Vargas o trabalhismo. Exatamente, né? O mandato presidencial vai ser de 4 anos, né? E ele vai ser eleito indiretamente para presidente nesse período. E o mais interessante, que pode vir na nossa prova a contrariedade do governo, ele vai criar em 34 o voto feminino, o voto secreto, mas vai ser eleito indiretamente. E aí entre 34 e 1937 você vai tomar nota aí, foi o governo constitucional. Exatamente. E o grande ponto vai ser a questão política dos grupos, Cleiton. Como é que a gente pode colocar isso? Temos 2 grupos nesse período, né? A e B de um lado, a ANL do outro, né? Estavam polarizados. Exato, a e B, que era a Aliança... Ação Integralista Brasileira, né? De direita. Do Plínio Salgado. E de outro lado, a ANL. A Aliança Nacional Libertadora. Os aliancistas do Luiz Carlos Prestes. Muito bem, galera. E essa polarização política ela vai ser muito interessante até que o Vargas vai perseguir e vai, através de uma lei de segurança nacional, fechar a ANL, que não vai aceitar. E em 1935, o Partido Comunista vai encabeçar a intentona socialista no Brasil. E aí essa intentona ela vai permear aqui em Natal, no Recife, até mesmo no Rio de Janeiro, mas também vai ser derrubada pelo governo Vargas. E aí, Cleiton, ele não vai aceitar, né, esses embates políticos, essas oposições, até que em 1937 vai utilizar um pretexto. O plano Cohen, plano falso. Um suposto plano comunista que dizia que o socialismo ia tomar o Brasil, né? A União Soviética estava financiando os setores para tomar o poder no Brasil. Exatamente. E aí o Vargas precisava dar continuidade ao governo para não quebrar, né, todo aquele progresso político. Exatamente. E em 1937 nós teremos mais uma Constituição. Dessa vez... Constituição outorgada, né? Que ela é copiada do modelo polonês,
dentro de um período de ditadura, que nós conhecemos esse período de ditadura de 37 a 45 como Estado Novo. Né? Inclusive, a nossa própria Constituição, de inspiração aí, ela vai receber o nome de polaca. E vamos às características da Constituição para a gente ir fechando aí o lance do Estado Novo. Extinção dos partidos políticos, né? Nós vamos ter o Estado unitário, ou seja, uma menor autonomia das federações. Proibição do direito de greve. E diante dessas questões, o Vargas vai ter uma característica muito interessante no Estado Novo, que vai ser o controle dos sindicatos. Isso. Aí vem o lance dos sindicalistas pelegos, ou seja, eles vão receber uma espécie de financiamento por parte do governo como uma tentativa de silenciar os movimentos sociais. Mas o que é que vai enfraquecer o Estado Novo, meu jovem? Aí, galera, nós vamos ver o quê? Durante esse período do Estado Novo, a gente vai ter o problema da Segunda Guerra Mundial, né? Como o Brasil deveria se comportar diante disso, né? De que modo Vargas poderia se enquadrar na Segunda Guerra. Mas antes disso, Cleito, a gente estava esquecendo do lance da propaganda do Vargas. Exatamente. A gente está preocupado, esse ano no Enem, fique ligado que pode ser cobrado algo muito interessante sobre o DIP, que era... Departamento de Imprensa e Propaganda. Através do DIP, o Getúlio Vargas fazia o controle dos meios de comunicação, promovia ações a respeito do 1º de maio e, além do mais, né, ele promovia o seu governo através do rádio com a programação cultural, palestras para os trabalhadores, né, Cleito? Exatamente, né? Então o Vargas ele vai usar muito bem os meios de imprensa para poder se promover, que é uma característica básica do populismo também. Exatamente. Né? Que não quer dizer que era necessariamente popular já porque Exatamente. não ocorreram eleições durante esse período. Exatamente, né? Mas a gente estava falando do enfraquecimento do Estado Novo, né? Exato. Que é justamente a Segunda Guerra Mundial. Com a Segunda Guerra Mundial, Vargas fica nessa, né? Que lado apoiar? É o lado que vai vencer a guerra, no caso estava se evidenciando o lado Yankee, né? Os Estados Unidos, né? E aí a gente vai perceber o quê? O Vargas está naquele meio de neutralidade, pelo menos da ponta inicial, né, Cleito? E nós vamos ter alguns atrelamentos políticos, econômicos por volta da década de 40, inclusive os chamados acordos de Washington, né? Exato. Os Estados Unidos vai dar apoio no investimento industrial, nós vamos ter um forte investimento, né, durante esse período nas indústrias de base no Brasil. Vale salientar a Vale do Rio Doce, a Siderúrgica Nacional, não é isso, Cleito? A empresa brasileira de álcools, de motores, na parte da química, e os Estados Unidos vai precisar do Brasil apoiando a Segunda Guerra. E aí que entra a FEB. A Força Expedicionária Brasileira, ou seja, os pracinhas, né? Militares brasileiros vão à guerra para lutar pela democracia contra as ditaduras fascistas. Isso gera um paradoxo no governo. Por quê? Como nós vamos para a Europa lutar por democracia se nós não temos democracia no Brasil? Ou seja, nesse momento as forças como a OAB e a sociedade civil já estavam se voltando contra Vargas, né? E aí chega o crescimento da oposição e nós vamos ter uma espécie de reabertura política e o surgimento, o aparecimento dos partidos políticos. Exatamente. Vargas, ele renuncia, né? Aliás, ele não renuncia, ele é tirado. Só que ainda existe um movimento que quer a permanência dele, né? Que pode cair também, que é o chamado... Exatamente. Queremismo, o movimento queremista. Exatamente. Pessoal, essas foram as dicas rápidas para vocês aí do Over e de todo o Brasil que está nos assistindo, né? Se liga no like lá. Dá o lá, nosso like aí. Grande abraço para todos. Beijo a todos. Valeu, boa sorte.